quando a gente fala de saúde vaginal, a gente está pensando nessas recorrências, no tratamento, a gente já pode ter até uma ligação direta em relação a isso com a saúde mental, mas quando a gente fala também na saúde intestinal, né, por conta de liberação de hormônios que, por exemplo, a serotonina, que vão trazer um bem-estar para a paciente. Então, eu acho muito correto dizer que está ligado diretamente. E aqui nesses diálogos de saúde, a gente fala muito também de um equilíbrio da alimentação de todo dia, desse cuidado. E quando a gente fala de probióticos, vem sempre aquela associação com o iogurte, né? É sim e não, né? É isso aí, mas é também um pouco mais, né, doutora? É um pouco mais, porque quando você fala de iogurte, você já está falando de um processo de fabricação, né? Então, o iogurte é um preparado que é fermentado. Mas isso não significa que diretamente todos esses probióticos vão ter uma ação específica no organismo. Então, quando a gente fala de efeitos na saúde, nós estamos pensando mais em suplementos ou em medicamentos, né? Mas sim, o probiótico está na nossa história há muito tempo, né? Dos alimentos fermentados. No Japão tem bastante história sobre fermentação, né? Da soja. E aqui no Brasil a gente tem a história dos iogurtes, né? Então, é preciso essa informação. A senhora falou uma coisa muito interessante, que cada paciente é uma história muito particular, única. Não existe ninguém igual, né? Não. E esse é um desafio para os médicos, né? A microbiota, ela começa a ser composta no parto. Então, já vai ter uma diferença se o parto foi normal, se o parto foi um parto via cesariana, o decorrer da sua vida, o tipo de alimentação. Sim, a amamentação, o tipo de dieta que a criança foi submetida, se teve lactação, se teve a inserção logo de leite artificial, tudo isso já vai compor. Então, a microbiota dos diversos locais do organismo, ela é única. E a gente pode colocar a obesidade nesse quadro aí como mais um agravante? Mais um agravante. Tem alguns estudos que analisam, né, essa microbiota intestinal de pacientes que estão no peso, entre aspas, chamado ideal, e daqueles pacientes que estão com excesso de peso. A microbiota é muito diferente. Então, já tem alguns estudos dizendo, né, que a proporção de um determinado tipo de bactéria é diferente, né, nessas duas condições. Queria até colocar mais uma condição aí da inatividade física. O Brasil é um dos campeões mundiais de inatividade física. Eu estou até perguntando se tem alguma relação. Deve ter alguma relação. Não, muito provavelmente tem, porque o mecanismo da atividade física, ele é muito mais amplo do que só perder peso, da musculatura, etc., né? Tem toda uma coisa hormonal em relação ao exercício. Com relação à imunidade também. Isso, que pode modificar a microbiota.